Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1, nós vamos continuar essa mensagem que nós iniciamos no começo do mês de setembro, falando sobre oração e revitalização de igreja, a importância da oração no processo de revitalização da igreja. Nós estamos estudando, falando sobre isso, analisando a igreja de Atos, os momentos, as reuniões de oração que havia na igreja e aprendendo com ela, com a igreja, sobre essa importância de termos uma vida de oração na igreja. Se queremos experimentar um avivamento espiritual, se almejamos experimentar uma revitalização saudável, duradoura, que perdura, nós precisamos estar em oração. Desde o primeiro domingo falamos sobre isso, sobre oração, e eu quero continuar nesta manhã, mais uma vez, a partir do capítulo 3 de Atos. Nós vamos olhar a vida dos homens de Deus e como que eles viviam em oração. Diz aí Atos 3, no versículo 1 em diante: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhes desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém. Louvado seja Deus. Até aqui, queira Deus nos abençoar em sua palavra. Queridos irmãos, a importância da oração no processo de revitalização. Como nós temos falado, é de suma relevância que a igreja que quer revitalizar, que quer experimentar o avivamento de Deus, viva, tenha uma vida de oração. Não apenas momentos, não apenas segundos, mas que viva em oração, que aprenda a depender de Deus em tudo. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, nós olhamos para a vida desses homens de Deus, os apóstolos a qual Cristo levantou e chamou para andar com ele. Esses homens eram homens de oração. E aqui no capítulo 3 nós aprendemos uma outra verdade da importância da oração na revitalização da igreja. Nós aprendemos aqui que a oração, ela é imprescindível para a liderança da igreja. A oração é imprescindível, é fundamental, é de extrema importância para a liderança, os líderes da igreja. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Atos, no versículo 1, nós vemos que Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Que hora era essa, pastor? Por que o texto especifica isso? Hora nona era 3 horas da tarde. Aqueles homens, eles oravam todos os dias. E nessa hora, 3 horas da tarde, eles estavam subindo no templo para orar, para falar com Deus, para buscar a Deus. Agora, o que isso significa para nós? Quais as implicações disso para nós hoje? Quando eu olho para isso, queridos irmãos, eu aprendo que aqueles homens, os líderes da igreja primitiva, eles eram homens de oração. Homens de oração. E entenda uma verdade que eu vou lhe dizer nessa manhã: a crise espiritual da igreja reflete a ausência de oração na vida de pastores, presbíteros e diáconos. A oração é uma das características de uma forte liderança espiritual. Quando os líderes são homens de oração,
quando os líderes, pastores, presbíteros, diáconos, a liderança da igreja são homens de oração, a igreja, ela consegue ser uma igreja forte espiritualmente. E o contrário também é verdade. Quando a liderança ela é fraca na oração, quando o pastor não ora, quando os presbíteros não oram, quando os diáconos não oram, a igreja se torna uma igreja fraca espiritualmente. Por que, pastor, isso? Porque a vida espiritual da liderança reflete na igreja. Conforme a vida espiritual dos líderes é a vida espiritual da igreja. Eu tenho dito e repito, a igreja ela costuma se assemelhar à liderança. Conforme é o pastor, a igreja se torna. A igreja é a cara do pastor. Se o pastor é um homem fraco na oração, se o pastor e a liderança são fracos na oração, a igreja também será uma igreja fraca de oração. E se a igreja é fraca de oração, é uma igreja que não tem o poder de Deus, é uma igreja que não tem a unção de Deus. O contrário também eu afirmo que é verdade. Quando o pastor ora, quando a liderança ora, quando a igreja tem líderes fortes de oração, é uma igreja que experimenta o poder de Deus, é uma igreja que experimenta a unção de Deus, é uma igreja que experimenta o que esses homens experimentaram, milagres de Deus na vida deles. Eu preciso, eu quero, eu almejo, eu tenho que experimentar milagre, mas para tanto eu preciso de ser um homem de oração. E quando eu olho para a vida de Pedro, quando nós olhamos a história do apóstolo Pedro, ele viu Jesus orar, ele participou de momentos especiais com Jesus. E o autor do livro de Atos, Lucas, ele registra como era a vida de oração de Pedro. Se você ler o livro de Atos, você vai perceber que em Atos 1:24, Pedro, ele orou na escolha de Matias. Se você ler Atos capítulo 3, versículo 1 que nós lemos, ele orou no templo com João. Se você ler Atos capítulo 4, versículo 23, ele orou com os irmãos após a sua libertação da cadeia. Se você ler Atos capítulo 6, versículo 6, ele orou para ordenar os 7 diáconos. Se você ler Atos capítulo 8, versículo 15, Pedro orou para os samaritanos receberem o Espírito Santo. Se nós lemos Atos capítulo 10 e Atos capítulo 11, nós vamos perceber que ele orou pela cura de Enéas e a ressurreição de Dorcas. Se você olhar para a vida de Pedro, ele era um homem de oração. Era alguém que orava, era alguém que tinha intimidade com Deus, é alguém que entendia que precisava orar. E o que isso implica para nós, pastor? Se eu quero experimentar a graça, o poder, a unção de Deus na minha vida, eu preciso ser um homem de oração. Precisamos de orar, de líder de oração. O pastor deve orar, os presbíteros devem orar. Precisamos orar, irmãos. Se você quer que a sua casa seja diferente, que o seu casamento seja diferente, que a sua família seja diferente, precisamos de oração e de orar. O crescimento da igreja está diretamente ligado a uma liderança comprometida com oração. Não existe avivamento e não há revitalização se a liderança não orar e não buscar a Deus. Não podemos plantar igrejas, revitalizar igrejas com líderes que não oram. E no nome de Jesus, eu almejo, eu quero que a nossa igreja experimente uma revitalização, um avivamento espiritual de maneira profunda. O meu desafio para você nessa manhã é que tenhamos vida de oração. Você que é líder dessa igreja, mas talvez você me escute nessa manhã e diga: pastor, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou líder, o que eu faço? Você ora, porque você é líder da sua vida, você lidera a sua vida, você é líder, você determina o tempo, o momento que você deve orar. Por isso que eu e você precisamos entender a importância da oração na nossa vida, em nome de Jesus. A oração, ela é imprescindível para os líderes da igreja no processo de revitalização. Outra verdade que eu vejo aqui, que eu aprendo com a igreja de Atos, além da oração na vida da liderança, é que a oração associada à palavra de Deus promovia saúde na igreja. Oração, palavra. A oração associada à pregação, à palavra, ao estudo da palavra de Deus.
quando nós olhamos para o capítulo 6 de Atos, no capítulo 6, no versículo de número 4, eles estavam ali na instituição, na escolha dos diáconos da igreja. Havia um problema, a igreja estava crescendo, e a igreja crescer, havia também a dinâmica de cuidado das viúvas, dos órfãos. Então houve um problema, e o texto vai dizer que naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as mulheres deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E aí o versículo 4: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Palavra de Deus e oração, isso traz saúde para a igreja. Saúde. Nós não podemos separar a palavra de Deus da oração. O que Deus uniu, o homem não pode separar. E Deus uniu o ensino da palavra com oração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, ele vai dizer bem assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ele intercedia, o profeta Samuel, pelo povo, e ensinava a palavra de Deus para o povo. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, em João capítulo 15, no versículo 7, Jesus Cristo, ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Palavra e oração. Oração e palavra. Quando os líderes são homens de oração, e quando há um ensino certo, correto, bíblico na igreja, a igreja tem saúde espiritual. Saúde, queridos irmãos. A oração é um meio de falarmos com Deus. Na oração nós nos comunicamos com Deus. Na oração nós falamos com Deus. Mas quando eu quero ouvir Deus falar comigo, eu abro a palavra de Deus. É Deus falando, é Deus me orientando, é Deus me exortando, é Deus me ensinando. Por isso que oração e Bíblia devem andar juntos. Por isso que nós oramos e por isso que nós estudamos a Bíblia, porque queremos ter saúde espiritual. Saúde espiritual, irmãos. Você e eu, nós precisamos entender a importância da palavra de Deus na nossa vida. Quando nós olhamos para Atos capítulo 4, no versículo 23 até o 31, vamos perceber o seguinte: a igreja estava enfrentando perseguição e uma oposição espiritual, uma oposição muito grande. E quando a palavra está associada à oração, duas coisas importantes acontecem. Entenda isso. Quando a palavra de Deus ela está associada à oração, duas coisas acontecem. Oramos a palavra de Deus e recebemos o poder de Deus para pregar a palavra de Deus. Quando oramos, Deus nos dá o poder para pregarmos com unção e com poder a sua palavra. É interessante observar o versículo, quando eles falam bem assim: ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor. O que é isso? Reconheceram a soberania e o senhorio de Deus. Tu, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, reconhecem que Deus é o Criador de tudo. Que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, reconhece a inspiração da Bíblia pelo Espírito Santo.
porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo, Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Reconheceram que a obra de Jesus foi cumprimento dos desígnios de Deus. Oração em palavra. E o texto vai nos dizer que, tendo eles orado, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez pregavam e ensinavam a Bíblia, a palavra de Deus. Eles oravam a palavra de Deus, e quando nós oramos a palavra de Deus, Deus fala conosco, Deus nos enche de poder, e ao nos encher de poder, Ele nos dá intrepidez para falarmos, para pregarmos, para evangelizarmos. E aqui agora uma verdade: qual é a causa, qual é a razão do porquê que muitas das nossas igrejas são fracas evangelisticamente falando, são fracas na ação missionária? Porque são fracas na oração e são fracas no poder da palavra de Deus. Porque quando oramos e lemos a Bíblia, é impossível não sermos cheios e estarmos intrépidos com ousadia para falarmos a palavra de Deus. Agora, por que as igrejas são fracas nessa área? Porque muitas igrejas têm deixado o estudo da palavra de Deus e a oração de lado. É por isso que a evangelização é fraca. É por isso que vocês vão ver pessoas fracas na evangelização. O que fez com que a igreja de Atos testemunhasse, e de modo que em 30 anos de história da igreja, essa igreja revolucionou o cenário de Roma. Oração e palavra. Eles oravam a Deus e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus a toda a gente. Testemunhavam de Jesus, falavam de Jesus, pregavam de Jesus. Por isso que a igreja crescia, por isso que a igreja era diferente. Por isso, nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que experimente revitalização. Mas para termos uma revitalização saudável, precisamos de oração, de palavra e de intrepidez para falarmos a palavra de Deus. Quando você ora, quando você lê Bíblia, você fica cheio. Você acaba de ler, quando você está ali lendo a Bíblia e orando, você levanta daquele momento com ousadia. Você quer falar daquele Deus, desse amor de Deus para muita gente. Isso é natural na vida de quem ora, na vida de quem lê a Bíblia. Por isso que deve ser natural na vida da igreja. Nessa manhã, a minha oração e o meu desafio para cada um de nós é que, no nome de Jesus, busquemos sermos homens e mulheres de oração. De oração. Que não tenha apenas momentos, mas que possa ter uma vida de oração. E que, ao orarmos, lermos a palavra dele, meditarmos na palavra de Deus, tenhamos intrepidez e ousadia para falarmos dela para quem quer que seja, aonde Deus nos levar. Se você estiver no mercado, oportunidade que vier, fale de Jesus. Se você estiver na farmácia, na padaria, no verdureiro, aonde você estiver, tendo oportunidade, conforme diz a palavra de Deus, aproveitai as oportunidades. Paulo vai ensinar isso em Colossenses. Aproveitai as oportunidades. Fale de Jesus, pregue de Jesus, anuncie Jesus, em nome de Jesus. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e nosso Pai, nesta manhã, Deus, nos alegramos, porque o Senhor nos trouxe aqui para te adorar, para celebrar e para ouvir a tua palavra, Pai. Obrigado, Pai, pela tua palavra que ouvimos nesta manhã. Que o Senhor venha nos despertar, Pai. Que o Senhor venha nos despertar para uma vida de oração. E não apenas temos momentos, mas uma vida de oração, de dependência de oração. Ó Deus, em nome de Jesus, levante nessa igreja homens de oração, Pai. Levante nessa igreja mulheres de oração, jovens, adolescentes, crianças de oração, Deus. Que possamos, como igreja, experimentar um avivamento espiritual. Que possamos experimentar
para uma revitalização saudável, genuína, no poder da oração. Que o Senhor nos desperte para essa vida de oração, para uma vida de leitura da palavra, de busca do conhecimento do Senhor, de saber mais do Senhor, de ouvir a tua voz. Nos dê, Pai, fome da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Pai, para a leitura da palavra. Desperta a tua igreja para conhecê-lo através da leitura da palavra, para conhecer quem o Senhor é, o poder do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe nessa manhã, conduza as nossas vidas, ó Pai, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja cheia do Espírito Santo, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que busquemos, ó Deus, em nome de Jesus, a plenitude do Espírito Santo, que cada um de nós tenhamos isso como um alvo na nossa vida, sermos cheios da plenitude do Espírito Santo, que cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente dessa igreja busque isso, almeje isso, ser um homem cheio da plenitude, uma mulher cheia da plenitude do Espírito, um jovem adolescente, uma criança cheia da plenitude do Espírito Santo do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Encha-nos, ó Pai, do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua glória, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém e amém.